pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com você e hoje com mais uma lição aí da EBD, hoje com a número 10. E aí a gente vai falar sobre um tema assim bem delicado, mas eu espero que fique claro para você, tá bom? Aqui o nosso tema hoje é a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Bem, antes de mais nada, eu quero pedir a você que deixe aí a sua curtida, que comente se você gostou, compartilhe essa lição, tá bom? E bem, pessoal, falando tudo isso, vamos aí diretamente à nossa lição sobre mordomia, tá certo? E aí nós começamos com o nosso texto áureo que está em Gênesis 14:20, que diz: "E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo." A nossa verdade prática: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Gênesis 14, de 17 a 20, a gente vai ler esse seguinte texto: "E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou, deferia a Quedorlaomé e aos reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo." Nossa palavra-chave é mordomia. E vamos começar com o nosso primeiro tema e subtemas: conhecendo o evangelho da barganha. O primeiro é dízimos e ofertas como moeda de troca, dízimos e ofertas como práticas legalistas. E aí o que a gente vê a respeito desse tema? Bem, pessoal, então eu vou começar contando para você a história da banana. Conhece? Então, o que acontece? Havia um homem que não tinha nada. E esse homem, então, ganhou 10 bananas de Deus. E 3 bananas era para ele trocar por uma casa, para ter abrigo, né? Ter um teto, tá ali protegido. E então, mais 3 ele trocaria por roupas, né? Vestuário, para também se proteger. As outras 3, ele, né? Para ele, né? Se alimentar, enfim. Ou seja, e uma banana, uma daquelas 10 que ele tinha recebido, era para ele dar a Deus. Né? Então ele teria que, como se fosse uma oferta de gratidão. Tá? Então ele separaria uma das 10 e daria a Deus. E então esse homem fez isso. 3 ele comprou uma casa, 3 ele comprou as roupas, 3 ele se alimentou e sobrou uma banana. O que fazer com essa banana? Essa era a banana que ele tinha que dar para Deus. E de repente essa banana, essa única banana, se tornou como se fosse mais, digamos assim, né, apetitosa, mais saborosa, com mais valor do que as outras 9 bananas. E aí ele pensou e chegou a um pensamento, uma reflexão. Peraí, mas Deus, ele é dono de todas as bananas. Para que ele quer essa? Né? E aí, então, ele simplesmente comeu aquela outra banana e a casca, já sabe, né? Bom, pessoal, é assim que tem sido, né? Normalmente, na nossa vida, né? Alguém já deve ter passado por essa situação. Alguém já deve ter passado por essa situação, né? De pensar dessa maneira, mas é uma maneira errônea, verdadeiramente. Claro, Deus não precisa, porque Deus é dono de todas as coisas. Deus, ele tem prazer em nos dar, em nos presentear. Mas a questão é que quando nós tiramos uma parte daquilo que foi nos dado, que foi nos entregado, não é só para Deus, mas é como a gente dizendo a Deus a gratidão que nós temos, porque nós não merecemos coisa alguma, na verdade, mas como uma oferta de agradecimento é que a gente então doa uma parte daquilo que Deus tem nos abençoado. Pois bem,
como diz aqui o nosso texto, né, do nosso estudo, a gente também tem trabalhado, tem pensado, tem vivido essa questão do dízimo como um objeto de barganha, de troca, né? Eu dou a minha parte, eu dou aquilo que é colocado como algo que é obrigatório para Deus me retribuir, para Deus me dar mais. Ou seja, não é aquele sentimento de gratidão, uau, Deus me deu tanto e essa parte aqui é como um símbolo de minha gratidão, inclusive de abençoar as pessoas, né? Porque quando nós recebemos, não é aquela ideia de ficar tudo para mim, mas se eu estou recebendo algo, se algo tem sido abençoador para mim, eu também quero abençoar o outro. Inclusive Deus, ele fala, né, para Abraão, e ele diz, olha, eu vou fazer de você uma bênção, eu vou te abençoar, mas abençoa aqueles que estão ao seu redor, abençoa as pessoas que eu coloco no seu caminho, né? E muitas vezes a gente não faz isso, muitas vezes a gente só recebe e prende a mão, né? E segura a mão, né? Já viu tem um objeto aí que se chama mão de figa, né? Eu já ouvi alguém dizer assim, olha, pessoas cristãs, olha, fulano é tão mão de figa que se cair na piscina, se cair na água, se molhar, se tiver uma chuva e tiver um sorrisal em sua mão, aquele sorrisal ele não vai dissolver, porque de tão apertada que está aquela mão, né? Então, às vezes a gente tem que parar e pensar, como sou eu? Né? Como sou eu diante de todas as bênçãos que o Senhor tem me dado? Eu tenho abençoado as pessoas com aquilo que Deus tem me abençoado, e não é abençoar somente com coisas materiais, mas abençoar não somente com esses bens, mas com o conhecimento, abençoar na sua maneira de ser, né? Porque aquilo que você é, aquilo que glorifica o nome de Deus na sua vida através de você, é o que você também tem que repartir com as pessoas, ou seja, repartir todas as coisas. Então é dessa maneira que a gente precisa caminhar, ver, né, as pessoas, né, e sabendo que tudo que eu faço é para Deus. Bem, ainda falando sobre essa questão, né, da barganha, foi feita uma pesquisa, né, na revista Times dos Estados Unidos, e o autor colocou aqui essa pesquisa e eu achei bem interessante. Então, ou seja, 17% dos cristãos creem na teologia da prosperidade. 61% creem que Deus deseja que todos os cristãos sejam prósperos. E 31% crê que quanto mais ele dê, mais acréscimo ele terá de Deus. Ou seja, o pensamento aí não é de gratidão, não é de desapego, não é de reconhecer que tudo vem da mão de Deus, mas pelo contrário, é como se fosse essa ideia mesmo da troca, né? Eu dou, eu faço, é assim que Deus quer e é assim que eu vou ter na minha mente como funciona essa ideia da barganha, do dízimo, né? E eu achei interessante porque seguindo essa linha de pensamento, quando nessa entrevista o Warren, ele foi questionado, né? Porque as pessoas, o que eles pensam se um cristão ele é próspero, se um cristão ele é próspero, tem dinheiro, tem bens, né? Bens materiais, quanto mais você tem, quanto mais você ostente, então mais a bênção de Deus está sobre você. Só que a resposta desse pastor foi que não é assim. Por quê? Porque existem milhões de cristãos que são pobres, que não têm, mas que são fiéis ao Senhor. E isso não é prova de que a bênção de Deus está sobre você, ou seja, que os outros não têm importância, que os outros não têm valor e que apenas se você tem dinheiro é porque você é abençoado. Né? A gente, por exemplo, vê Jó, né? Eu recordo Jó. Jó, sim, foi um homem muito rico. Ele conhecia Deus de ouvir. Ele não tinha conhecimento, ele ainda não tinha aquele entendimento de Deus. E os amigos dele, tudo bem que a gente fala aí sobre essa questão como ele ficou pobre, né? Todo o restante, eu não vou entrar nessa questão aqui, eu estou entrando na questão de que ele era um homem rico, sim, né? Mas houve um momento em que ele perdeu tudo, absolutamente tudo. Mas mesmo assim, o que aconteceu foi que a vida dele, ali foi quando começou.
né? Porque foi quando de verdade, de fato, esse homem encontrou a Deus. E encontrou a Deus no meio justamente daquilo que faltava. É óbvio, ele antes era rico, mas Deus não usa isso como parâmetro. Como Salomão, que também foi o homem mais sábio, mais rico, mais tudo. Deus, ele não vê o homem valorando o homem com aquilo que ele tem, mas com aquilo que ele é, né? Podemos dizer, sim, que a maior riqueza de uma pessoa é caminhar com Deus. A maior riqueza de uma pessoa é temer a Deus. Como o homem também que estava, um homem, vamos supor assim, um agricultor, que Jesus conta essa parábola, e que tinha ali uma tenda, uma cabana, um lugar onde ele guardava tudo aquilo que ele colhia da terra e que era abençoado. E nesse dia, nesse ano, uma colheita imensa, e ao invés dele dividir, dele compartilhar, o que aconteceu? Ele derrubou aquela cabana pequena, construiu uma gigantesca, e ali novamente a gente vê aquela mão de figa, né? Como se diz por aí, aquela mão fechada, e que Deus fala, que louco que ele é, né? Ele está guardando tudo para si, se apegando tanto a esses bens materiais, quando os bens materiais que Deus nos dá, tudo que Deus nos dá é para abençoar o próximo. Aí sim, o que acontece é uma coisa meio misteriosa, porque às vezes as pessoas que não têm muito são as pessoas que mais abrem a mão, e essas pessoas são tão desapegadas que quanto mais elas abençoam os outros, mais Deus abençoa a elas. E aí essa é outra equação, porque muitas vezes, até na minha vida eu tenho visto isso, pessoas que têm, que pode abençoar, mas que não abençoa, e pessoas que não têm tanto, te abençoa de uma forma tão generosa como Deus que nos abençoa generosamente, e a gente precisa abrir nossos olhos para enxergar isso. E essas pessoas têm e veem, as coisas vão chegando, porque elas não estão barganhando, elas simplesmente, generosamente ofertam. E isso é muito interessante e é uma coisa misteriosa. Não sei se você já viu isso na sua vida, se você conhece alguém que é assim, mas é dessa maneira que acontece. E aí o que eu quero colocar agora, né, se você não sabe, o que seria essa teologia de uma forma bem simples e rápida? Teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é justamente essa ideia de que o cristão, de que o filho de Deus, ele jamais vai passar necessidade, jamais vai passar dificuldade. Veja bem, há muitos cristãos que às vezes passam momentos muito difíceis na vida. Há sim. Agora, a questão é não dar as costas para Deus, mas seguir confiando ao Senhor, confiando nele, confiando de que Ele vai suprir as suas necessidades, né? Agora, óbvio, é uma coisa que Deus, ele conhece o coração de cada pessoa, e Deus sabe como vai tratar com cada pessoa. Deus sabe, porque o que acontece? A gente está aqui, a gente tem uma caminhada com Deus, e Deus sabe justamente o que esse filho necessita, o que esse filho precisa. Como é que ele vai estar superando as dificuldades que ele tem no seu caráter? Quem vai fazer isso, quem vai forjar isso em você é Deus. Deus conhece as necessidades, as dificuldades, aonde estão as tentações que eu sofro, porque as minhas tentações não são as suas tentações. Então, por isso até que essa questão do legalismo é algo que não deve existir, porque Deus, ele conhece cada um. E cada um mostra a sua fidelidade para com Deus. E quanto mais fiel você é com Deus, mais a fidelidade de Deus, mais o amor de Deus, a generosidade de Deus chega para você, né? Então, o que acontece, por exemplo, Abraão, quando estava com Isaac, né? Ali foi uma tentação tremenda, porque naquele momento Deus estava pedindo de Abraão a maior riqueza dele, o seu único filho. E agora? Né? Então é naquele momento que ele diz, toma aqui, Deus, é todo teu. E nesse momento em que ele prova que ele está totalmente desapegado, que realmente o seu coração, toda a sua vida, tudo que ele possui, tudo que ele tem, ele não tem aquele apego, mas ele confia primeiramente em Deus, é quando Deus fala, não, para. Aí está o cordeiro. Então, eu sei que talvez você possa estar falando, Sandra, o que você está falando? Mas é assim que o Senhor trabalha.
né? Veja como ele fez com Abraão, veja como ele faz com cada pessoa, é porque a gente não tem tempo aqui de estar entrando nessa questão, mas Deus, ele contempla o coração de cada cristão e Deus trabalha conforme a sua realidade. Então a gente precisa simplesmente confiar em Deus, depositar nele toda a nossa confiança e saber que tudo que nós temos vem da mão de Deus. Não adianta, não precisa, não tem essa coisa de fazer, eu vou dar para Deus me dar de volta, né? Isso não é abençoar, isso não é dizimar, isso não é estar com gratidão devolvendo aquilo que Deus nos dá. Deus conhece o nosso coração e é algo que a gente precisa colocar diante de Deus e esperar e confiar e ter fé. Outra questão também, pessoal, sobre a questão do dízimo, esse segundo ponto, que ele fala sobre dízimos e ofertas como práticas legalistas, né? Eu aqui destaquei o seguinte, ou seja, outro efeito colateral do evangelho da barganha está no fato de que ele é legalista. Isso quer dizer que torna a prática do dízimo e das ofertas algo meritório. E aí então a gente vê, né, o que o evangelho fala, que se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Ou seja, você não pode fazer isso como pagando, né? Porque, veja, há pessoas que querem fazer as coisas como por merecimento. E graça é graça. Lá em 2 Coríntios, a gente vai ler no capítulo 8, de 1 a 4, diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles testemunham na medida de suas posses, e mesmo assim, acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Olha que interessante esse texto, você já tinha percebido? Então veja, era uma igreja que tinha dificuldades, né, na questão financeira, mas aqui no último versículo eles pediam, por isso que a gente fala, dar, doar, ser generoso, é um privilégio. Aqui eles estavam rogando, né, a graça de participarem na assistência dos santos. E é muito forte isso, né, pessoal? Porque às vezes a gente vê a dificuldade. E já peço a você, deixa aí a sua curtida, tá certo? Então, pessoal, mas voltando aqui, é isso que a gente precisa, né, buscar de Deus, esse coração que tinha a igreja da Macedônia, né, de abençoar, de ser generosos, como Deus é generoso com você, como Deus tem abençoado a minha vida, como o Senhor tem abençoado a sua vida, desde sempre, né? Então é assim que a gente precisa caminhar, pessoal. E aí a gente segue para a nossa sinopse que diz: a entrega dos dízimos e das ofertas não é barganha com Deus, nem prática legalista. Nosso segundo tópico diz: a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. Primeiro, o dízimo era uma prática da lei. E segundo, o dízimo como contribuição imposta. O que a gente vê daí? Aqui destaquei aqui, né, que Abraão deu o dízimo de tudo o que tinha centenas de anos antes da lei. Portanto, a desculpa de que não se devolve o dízimo, porque essa é uma prática limitada à lei de Moisés, não se sustenta. Então, pessoal, o que ocorre é que muitas pessoas, por alguns líderes, né, que ensinam que essa questão do dízimo não é tão fundamental, tão importante, porque isso era da época, ou seja, da velha aliança, digamos assim, né, que na nova aliança não tem não se sustenta. Só que o que a gente acabou de ver aqui é que Abraão, antes da lei, né, ele já dava o dízimo de tudo. Bom, o que se diz muito é que em 1 Timóteo 6:10, aqui o que Paulo coloca é justamente, no verso 10 a gente lê: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, na verdade, o que eu posso colocar aqui é que cada um, né, se examine e veja verdadeiramente por qual motivo que tem essa dificuldade, né? Porque a gente sabe verdadeiramente
por quê? Qual o significado? Por que eu dou? Por que eu não dou? Né? Porque o que dá, ele não pode dizer eu dou o dízimo e o outro não dá. Isso seria um legalismo, porque é algo muito íntimo. É algo que só Deus conhece o nosso coração para saber por que eu dou e por que eu não estou dando. Ou será que hoje eu vou fazer hoje que minha mente, né, eu estou buscando, eu quero saber a verdade, eu quero ter uma informação concreta. Então hoje eu vou começar, eu vou colocar essa prática na minha vida. Não por legalismo, não por barganha, não porque eu tenho que dar, mas porque é uma forma de agradecer, é uma forma de ser como Deus, generoso, abençoando, sabendo que nada é meu, não tendo apego. Enfim, você e Deus é que precisam saber, né, qual o verdadeiro motivo. É interessante que o apóstolo Paulo, quando ele fala aqui sobre essa questão do dízimo, né, o dízimo não como algo imposto, mas ele sempre vai trazendo informações do Velho Testamento, né? Assim, para que a gente entenda. E aí ele coloca em 1 Coríntios 9, no verso 13, a gente vai ler aqui, a partir do 11, e diz assim: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então veja, na verdade aqui é como se Paulo, é uma palavra muito forte, né? Porque o que eu gosto muito de falar é que as pessoas às vezes elas não observam que há pessoas que abençoam as suas vidas de maneira espiritual, né? Então, qualquer pessoa que trabalha com isso, que ensina a palavra, que está aí dedicando uma parte do seu tempo, é como se fosse alguém que, né, tem qualquer outro tipo de trabalho fora e recebe por isso, né? E aqui o que Paulo está colocando de uma forma dura, porque mesmo quando ele fala assim, olha, nós não cobramos, é uma coisa que por direito deveria ser, mas nós não estamos cobrando, porque na verdade o que acontece é que é constrangedor, que é complicado, é algo que tem que vir muito do coração de cada pessoa, e isso vai fazer, vai surgir, vai acontecer a partir da sua intimidade com Deus, né? Quais as pessoas que realmente, né, têm sido como essas pessoas que estão aí no altar de Deus para nos abençoar com bens espirituais? E é isso que Paulo está falando, né? Se nós vos abençoamos a você com os bens materiais ou com os bens espirituais, é muito pedir que vocês abençoem com os materiais, né? Porque às vezes as pessoas elas têm essa visão, essa dificuldade e não enxerga e não abençoa. Então, é por aí que a gente precisa pedir a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Muitas vezes estamos falando, ai, como Deus tem me abençoado, como Deus tem me abençoado, ai, eu ouvi uma palavra, como Deus me abençoou, ah, não sei quem é essa pessoa, como me abençoou, e você, né? Então a gente precisa parar e pensar sobre isso. Embora Paulo não coloque nada de uma maneira imposta, mas ele coloca essa palavra para que as pessoas, para que a gente reflita sobre isso. A generosidade. O estar aberto como Deus está aberto para nós. A nossa sinopse é: o ataque contra a doutrina bíblica do dízimo muitas vezes esconde o pecado da avareza, né? Que a avareza é justamente essa idolatria. E idolatrar o quê? As minhas posses, tudo que eu tenho, né? E aí a gente vai para o nosso terceiro, que diz: a doutrina bíblica da mordomia cristã. Primeiro, Deus o Criador e provedor. Segundo, o homem como despenseiro e administrador das coisas de Deus. Ou seja, nós estamos aqui e nada é nosso, né? Tudo é de Deus. Estamos aqui para cuidar. E será que a gente tem tido esse pensamento, né, de
A minha vida é para servir o outro, para abençoar o outro. É dessa maneira que eu preciso viver, é dessa maneira que eu preciso pensar e agir. Aqui eu destaquei duas passagens bíblicas, uma no Salmo 24:1 que diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é de Deus. E Atos 17:24 que diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Ou seja, não podemos ser constrangidos, estar constrangidos a fazer coisa alguma. Mas quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais intimidade você tem com o Senhor, quanto mais você reconhece quem é Deus na sua vida, quanto mais você percebe aquilo que Deus te deu e não tem palavras para medir, em primeiro lugar de tudo, a salvação. Isso já foi uma prova tremenda da generosidade de Deus, que não nos deixou à deriva, que não nos deixou nesse barco que, se não fosse a salvação, poderia cair num precipício a qualquer momento e ninguém se salvaria. Né? Deus não, Deus com a sua graça, com o seu amor, com a sua bondade, com a sua generosidade em todas as coisas, em tudo em nossa vida, tem provado esse amor. E é com esse amor, com essa prova, com esse exemplo que temos que também buscar para as nossas vidas esse tipo de atitude. E se nós hoje, né, se você não tem pensado dessa maneira, essa lição muito rapidinha aqui, né, essa palavra muito rápida, mas eu acredito muito profunda, né, que toque em nossos corações para que a gente passe a ver essa como outra realidade. Não apego, mas generosidade. Aquilo que Deus tem sido na minha vida, que eu seja na vida de outros. Né? Lembrando, né, que, como a gente vê aqui no segundo tópico, que nós somos despenseiros, nós somos aqueles que estamos aqui para cuidar. Né? Deus, como a gente fala muito dessa questão da avareza e essa idolatria por tudo, né? Meu, saber que nada é seu. O que a gente acabou de ver, né? Tudo é de Deus, tudo é do Senhor. E tudo que a gente, parece que a gente está dando, né? A gente não está dando nada, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. E a gente não tem nada, inclusive quando a gente veio ao mundo, o que você trouxe? Eu não trouxe nada. E tudo, quando eu olho ao redor e vejo tudo que eu tenho, da mão de quem que veio? Da mão de Deus. Então, pessoal, quando a gente fala de avareza, de idolatria, lá em Mateus 6:24 diz, Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, no final, é algo que a gente precisa decidir, né? Como vai ser a minha vida? Ou Deus ou Mamon, ou Deus ou as riquezas, né? O apego. Bem, há uma palavra aqui de Agostinho que diz: não permito que esses ocupem minha alma, mas que Deus ocupe todo o meu ser. Ou seja, essa questão da avareza, né? Porque na Idade Média acontecia que os homens, para vencer a avareza, eles eram ensinados a agir, né, como se fosse uma força oposta. Né? Como eu estou sendo avarento, né? Como eu estou sendo essa pessoa apegada, então vou fazer o oposto, vou fazer com todas as minhas forças, vou ser liberal. Só que isso acaba levando a um legalismo, e o legalismo é: eu faço, você não faz, né? Olha como eu faço. Ou seja, é algo que você acaba preso em outra teia, né? Que é outra realidade. Mas no fundo o que a gente precisa fazer é orar, colocar diante de Deus e pedir ao Senhor a bênção dele, né? A força dele para vencer e ser aquilo que o Senhor quer que sejamos, que eu seja, que você seja, tá? Então, a nossa sinopse. A doutrina bíblica da mordomia cristã está fundamentada em Deus como provedor e o homem como seu despenseiro. Então, essa doutrina, né, da mordomia, do cuidar, do abençoar, ela está fundamentada em Deus. Deus é o seu provedor. Deus é o nosso provedor, o meu provedor. E nós, o que nós somos, nós precisamos ter essa mentalidade.
eu sou o despenseiro, né? Nós somos despenseiros, nós somos os mordomos, nós somos aqueles que cuidamos da natureza, da nossa casa, de tudo aquilo que Deus coloca sobre a minha responsabilidade. E o mundo é minha responsabilidade. As pessoas que estão ao meu redor, né? A maneira como eu abençoo, como eu cuido, como eu penso no outro. E eu acho que é muito melhor pensar como Deus cuida de mim. A maneira como Deus cuida de mim, com tanto amor, é a maneira como eu vou fazer de tudo para cuidar do outro. Não por legalismo, não como essa coisa, essa força oposta, eu vou fazer com muito, né? Não, é buscando de Deus, né? Pedindo ao Espírito Santo que habita em você, que dê essa graça, que te ajude a ser menos apegado, que seja, sabe, livre dessas amarras. Bom, pessoal, é isso, eu espero que você tenha gostado e a gente vai para a nossa conclusão e dinâmicas finais, se você precisa, tá bom? Aqui nós temos a nossa conclusão que diz: vimos a doutrina da mordomia no contexto bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ela é bíblica e, como tal, deve ser exercida por cada crente fiel a Deus. Dentro desse contexto, mostramos que a prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos imutáveis e, como tal, deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus e que sente gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele. Entregar o dízimo e ofertar na obra de Deus são privilégios dispensados aos que são membros do corpo de Cristo. Então é um verdadeiro privilégio, como a igreja da Macedônia, né, que rogava a que fossem participantes, a que pudessem dar, abençoar, ser generosos. E algo isso é incrível, né? Na verdade, isso é algo que nos dá uma certa, né? Uau, que coisa incrível, né? Pessoas que estão assim, não, deixa que eu abençoo, deixa, eu quero participar, eu quero dar, eu quero ser bênção nesse projeto, nesse processo. E falando sobre isso, gente, eu quero até pedir a você, olha, me abençoa aí, vamos crescer esse canal, vamos divulgar mais a palavra de Deus, compartilha, comenta, curte, vamos chegar aí a 100 mil, vamos, espalhar a palavra do Senhor. Eu peço a você aí que você me ajude nesse projeto, nesse processo, tá certo? Conto com a sua ajuda, tá bom, pessoal? Bom, as dinâmicas que eu escolhi aqui pra gente são duas: Mamon e as riquezas, e a outra, os dois senhores. Tem tudo a ver com essa prática e também uma dinâmica a respeito da gratidão, tá? Então aí você, como eu sempre falo, né, você decide qual que você acha que é mais interessante, que vai agregar aí ao seu grupo, que vai ser interessante. Tanto para você pode fazer, tá? As três, ou você pode escolher uma, você vê aí o que é melhor, tá bom, pessoal? Bem, então é isso, chegamos ao final de mais uma lição. Eu espero que tenha sido bênção na sua vida, foi muito rapidinho, né? Então, um grande abraço, fica com Deus, beijos e até a próxima lição. Bye, bye. Tchau, tchau.